A nossa conversa de hoje é com um homem que conhece como poucos a estrutura de comércio, mas também a estrutura do sindicato patronal que lida com o assunto comércio. Estou falando com Carlos Grendene, que é 2 vezes presidente da CDL de Joinville, hoje está na presidência do Sindlojas, mas também é conselheiro da FEComércio, de outras entidades do setor. A pergunta é a seguinte: neste momento de turbulência do Brasil, onde a economia ainda passa por avaliações criteriosas, aquela com a lupa, dá para dizer que a gente está no caminho certo, presidente? Roberto, primeiro agradecer imensamente a oportunidade de a gente poder bater um papo sobre o varejo, que sempre vem muito bem a calhar, porque hoje ser um varejista não é uma tarefa fácil, em virtude de todas as questões burocráticas que envolvem o Brasil, e também, principalmente, o pequeno e o médio comerciante, o pequeno e o médio empreendedor. Então, a nossa tarefa realmente tem que estar sempre preocupado, além de você fazer a organização da sua loja, você está preocupado com aquilo que você compra, aquilo que você vende, né? A mão de obra hoje dentro do comércio também, que não é uma tarefa hoje fácil, você tem que estar sempre treinando essas pessoas, né? E além de tudo, agora a gente vem uma pós-pandemia, né? Algo que jamais a gente imaginava passar isso no Brasil. Então, um grande enfrentamento que tivemos na pandemia e prejudicou imensamente o comércio, não só a nível de Joinville, não só a nível de Santa Catarina, mas sim a nível de Brasil. E é nesse momento que a gente vem discutir esses assuntos todos e que precisamos, mais do que nunca, independente de governo A ou B, né, uma maior interligação com esses setores. Né? Sobre a reforma tributária, o que assusta hoje o varejista, mas também essa relação de capital e trabalho? O que nos assusta hoje é a gente não tem claro quais são os valores que vai se aplicar ao comércio, e eu tenho que falar muito sobre o comércio. Né? A indústria fala sobre a indústria. Tá? Mas o que a gente precisa é, no Brasil, penalizar bem menos a indústria e o comércio, né? E talvez penalizar mais o lucro das pessoas, né? O lucro das empresas. Por quê? Porque o pequeno comerciante paga um imposto que sequer ele consegue ter esse dinheiro no final do ano para usufruir para a sua família, para poder distribuir aos seus funcionários. Então isso hoje é muito danoso ao Brasil, porque quando você, um pequeno empreendedor, um empreendedor de nível médio, consegue guardar dinheiro, ele não consegue guardar dinheiro. Essa é a grande pergunta. Porque ele, logicamente, ele já vai melhorar o carro do filho, fazer uma faculdade melhor para o seu filho, fazer um investimento, uma pós-graduação, comprar um apartamento, reformar a sua casa. Então, o dinheiro fica circulando dentro do Brasil, fica circulando dentro dos municípios. E é isso que os governos têm que aprender. Por isso que a taxação sobre o pequeno e o médio tem que diminuir muito na reforma tributária. Porque hoje ele é extorsivo a nós comerciantes. Quando o senhor vai conversar, por exemplo, com a rede bancária? Não existe progresso nesse país sem financiamento bancário pela rede bancária. Qual é o grande limite que eles lhe impõem, por exemplo, o senhor sendo um varejista? Tem aquele preconceito de, será que não vai conseguir pagar lá na frente? Bela pergunta, belo exemplo, e eu sirvo de exemplo para isso. Na pandemia, a maioria dos comerciantes passou por dificuldade. A gente procurou a rede bancária. Eles querem 3 vezes a 4 vezes o valor do empréstimo. Você imagina, você já está em dificuldade. Como é que você vai dar uma garantia de 3 a 4 vezes mais daquele valor que você está pedindo? Fica totalmente impossível. 90% dos comerciantes não conseguiram fazer esses empréstimos. Então, isso foi muito prejudicial. Por isso que muito comércio fechou no Brasil em virtude desses problemas. E a rede bancária tinha que ter uma garantia melhor do governo. O governo tem que se preocupar, o BNDES tem que servir muito mais ao pequeno e ao médio comerciante do que os grandes. Porque os grandes têm já toda uma estrutura, né, de BNDES, enfim, as suas instituições. Mas nós, do varejo, o que está com a barriga no balcão, sabe muito bem dos problemas que a gente enfrenta hoje. Quando a gente vê a retórica, não é bem assim.
porque o que se fala de apoio ao empreendedorismo, vamos empreender, são entidades que estão lançando ideias de muitos recursos para o setor. Vou dar um exemplo. Sebrae, BNDES, BNDE, BRDE. Então, como é que a gente vai acreditar que esses processos realmente vão chegar a este nicho do produtor, do microempreendedor? Esse é o grande desafio para esse novo governo, tanto estadual como a nível federal. Tem que vir as bases desse setor. Não, a gente não é bicho-papão. Pelo contrário, nós somos o grande motor de desenvolvimento do varejo no Brasil e sem o varejo não existe a indústria. Enquanto o varejo não vende, a indústria não produz. Então, para a produção da indústria, o varejo na ponta tem que vender. E é aí que o governo tem que sentar com a gente. Tem que ouvir mais o pequeno e o médio. O próprio Sebrae tem que nos ouvir, tem que vir a nós, porque nós vamos a eles, mas eles têm que vir mais a nós. E nós temos reivindicações certas, que dá para fazer um arranjo, que dá para conversar. E por isso que entra a reforma tributária. Nós não somos contra a reforma tributária. Eu, desde que sou criança, eu escuto da reforma tributária. 30 anos a gente ficou escutando. Exatamente. Então agora chegou o momento de ouvir os setores. Se tem um setor ou outro que vai ser prejudicado, senta com esse setor, dialoga com esse setor, vê o ajuste que dá para fazer. Como foi a questão do Simples. O Simples, quando foi colocado, ele só servia ao comércio de varejo. Depois, conversando junto com o Sebrae, conversando com os setores da economia do governo, a gente conseguiu hoje a todos os setores. E as faixas mudaram. E hoje a arrecadação, ela já é a terceira no Brasil do Simples, coisa que o governo duvidava na época e eu fiz parte dessa discussão. Então, eu conheço muito bem esse setor, que dá para sentar e ver como não prejudicar os setores. Presidente, aparentemente, pelas suas palavras enfáticas, o diagnóstico foi feito, o paciente a gente sabe que existe e quem é que precisa ser atendido. O que falta para acontecer essa aproximação do Estado aqui entendido, toda a estrutura governamental, com o empreendedor, com o varejista? Nos reunirmos na mesma mesa. Talvez uma mesa como essa pode ser pequena, mas o governo estadual e o governo federal, eles têm mesas bem grandes. O que tem que fazer é um grande congresso, reunir os setores, talvez fazer um pouco diferente, não precisa ser num dia só, mas que faça uma semana de debate, ouvindo os setores, colocando o número das tarifas que vai ser elaboradas, como é que vai ser o IVA, como é que vai ser esse imposto, vai ser para todo mundo, vai ser atacado mais aonde? Na indústria, no varejo, nos serviços, como é que vai ser isso? Porque hoje você liga a TV, essas perguntas todas que estão sendo feitas. Então, se o governo, tanto estadual quanto federal, nos reunir e perguntar como é que está o setor, como é que estão os números, eu tenho certeza que o governo vai ver que vai contribuir muito com a reforma tributária nos ouvindo.